O mercado da soja continua patinando, ao mesmo tempo em que mostra fundamentos de peso para desenhar nova e expressiva escalada de ganhos, parece que não sai do lugar. Mas e aí? O que é que está acontecendo? A primeira coisa a olhar são os prêmios. Segundo a investigação exclusiva da equipe de grãos da Rural Business, em 28 de fevereiro, o mercado comprador pagava 55 cents a mais do que Chicago para garantir oferta para junho e julho, o equivalente a $1,21 a mais por saca. Hoje, pagam 9% menos, ou 50 cents, reduzindo para $1,10 o bônus pago pela sua produção. Aí você pode perguntar, esse valor é bom? Bom, a resposta da Rural Business é sim e não. E vamos te explicar bem o porquê, para não pensar que Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business, responsável pelo conteúdo desta análise, esteja preferindo agora ficar em cima do muro. Como a analista sempre brinca, aqui não, aqui é aroeira. Tosi explica que os prêmios positivos em pleno pico de colheita só acontecem em uma situação, quando a demanda está forte demais. Tradicionalmente, esse é um período de grande aumento da oferta em razão da necessidade dos produtores de fazerem caixa, ou mesmo de cumprirem compromissos travados no ano anterior, o que garante aos compradores folga para pressionar esse bônus para baixo. Talvez você ainda não operasse com soja 11 anos atrás, mas encerramos o mês de março de 2008 com os prêmios negativos em 80 cents. Isso significa que, ao invés de bonificarem positivamente a sua produção, tiravam, na época, $1,77 de cada saca que você vendia. Olhando por esse prisma, é claro que o prêmio positivo de 50 cents oferecido hoje pelo mercado comprador é bastante positivo. Acontece que, na realidade atual, esses prêmios já deveriam estar muito acima, por 3 motivos. Porque tivemos a primeira quebra expressiva de produção em 7 anos. Segundo, porque em razão disso e dos estoques zerados, o Brasil terá que promover um corte radical nas exportações de soja para não colocar o seu abastecimento em risco. E terceiro, porque com ou sem boato, continuamos sendo a única pilastra de salvação da China, que segue em pé de guerra com os Estados Unidos. E aí, se não comprarem soja do Brasil, vão comprar de quem? Do Zimbábue? Olha, para a Rural Business, esses prêmios já deveriam estar próximos de um ano atrás, de 85 cents, elevando não em $1,10 o valor da saca, mas em pelo menos $1,87, o que são R$6 a mais que o preço pago por Chicago. Aí sim, a situação estaria mais justa. E isso só não está acontecendo, sabe por quê? Porque continua aparecendo mais soja do que deveria no mercado. Simples assim. A prova disso pode ser vista nas exportações, que confirmam claramente que a China está comprando o que quer sem pagar bônus expressivo para isso. Parece surreal, pois afinal o país está numa tremenda desvantagem, tendo apenas o Brasil para se abastecer. Mas essa é a pura verdade. Para te mostrar a festa que o setor exportador está fazendo às custas da sua produção, a Rural Business fez com exclusividade um levantamento inédito que mostra não só o que aconteceu no primeiro bimestre, pois isso nós já falamos aqui, mas computamos também o que pode acontecer neste mês de março. Ou seja, nós vamos falar do amanhã, hoje. Então esteja consciente que os números podem sofrer algumas alterações. Veja só que coisa impressionante. Se a Rural Business estiver correta em suas projeções, as tradings que operam no Brasil podem encerrar o primeiro trimestre deste ano de 2019 com 18 milhões e 400 mil toneladas de soja exportadas, o que é nada mais nada menos do que 39% acima do visto um ano atrás. Claro que boa parte dessa soja chegou ao mercado através de contratos pré-fixados lá atrás, ainda no primeiro semestre de 2018. Mas o que preocupa a Rural Business e por isso tantos alertas é que muitos produtores estão vendendo agora simplesmente por medo, acreditando em conversa fiada de alguns compradores e num monte de notícias infundadas que vêm sendo divulgadas na mídia. Esse cara, além de atrapalhar aí os mais profissionais, ainda pode perder a única chance de fazer mais dinheiro esse ano. Afinal, a China está
desesperada. O país está usando as suas estatais para comprar alguma coisinha dos Estados Unidos sem pagar os 25% de imposto. Mas os chineses não precisam de alguma coisinha, eles precisam comprar quase 90 milhões de toneladas de soja nessa safra. E caso não saiba, não existe país no mundo com um excedente tão grande. Eles precisam raspar os nossos estoques e torcer por um acordo mais rápido possível com os americanos, pois, do contrário, terão que colocar os seus suínos, bovinos e frangos num spa, já que não haverá soja suficiente para suprir a sua demanda. Por isso, Tânia Tosi, analista da Rural Business, que diariamente prepara essa análise para eu te apresentar, continua questionando. Você não acha que quem está atrás de um produto tão raro não aceitaria pagar o que for preciso para tê-lo? Pois é, nós também achamos que sim. Só que não é isso que está acontecendo. O único gráfico negativo visto na exportação é justamente para os preços. Se for mantido o ritmo atual, o trimestre pode marcar o segundo menor preço para a soja brasileira exportada em 8 anos. O valor médio de cada tonelada, que está abaixo de $365, representa 6% menos do visto um ano atrás. E como você pode ver pelo gráfico, num histórico de 2014 para cá, só ganha mesmo de 2016. Aí vem aquela velha conversa de exportador, né, de que os preços estão mais baixos em Chicago e que as margens estão apertadas. Olha, tudo conversa. De fato, as cotações em Chicago estão cerca de 12% abaixo de um ano atrás. Mas o que esquecem de te contar é que o dólar está mais valorizado. Ou seja, está entrando muito mais grana nos seus cofres do que o jamais visto. Veja com seus próprios olhos para não pensar que a Rural Business está inventando. Lembramos que o mês de março ainda não acabou, portanto, podem haver mudanças nesses números mais para frente. Veja que mesmo com a queda no valor da tonelada, as tradings podem faturar no primeiro trimestre de 2019 a bagatela de 6 bilhões e 690 milhões de dólares, 31% a mais que em igual período do ano passado. Ainda acha que está ruim? Pois continue observando os gráficos. Se for mantido o câmbio médio de R$ 3,752, entrarão nos cofres dos exportadores a bagatela de 25 bilhões de reais. Não, você não ouviu errado, não. Se tudo se confirmar como projeta a Rural Business, o trimestre chegará ao fim com a soja que você produz, vendida hoje pelo preço que em muitos casos não te remunera mais em razão do aumento nos custos e da quebra de produção, garantindo aos exportadores um faturamento 51% maior que o registrado um ano atrás, ou o equivalente a 25 bilhões de reais. Portanto, pense em tudo isso antes de acreditar que a situação não está boa. Pode até não estar boa para você, viu? Mas certamente tem muita gente rindo à toa. E o que é que pode mudar isso? Bem, para a Rural Business, a ação mais eficaz é vender o estritamente necessário. Só quando a oferta apertar é que os exportadores vão abrir a mão e liberar os prêmios. Até lá, vão deixar os possíveis prejuízos no seu colo. E mais uma vez vamos deixar bem claro, especialmente para aqueles menos profissionais, não existe negócio sem risco. A Rural Business não tem como garantir que 100% da sua expectativa de aumento dos preços da soja vão se confirmar. Cabe a você analisar seus custos, as suas finanças e os seus riscos para definir o que fazer. O nosso trabalho nós estamos fazendo e muito bem feito, abrindo seus olhos para um mundo diferente de tudo o que te mostram por aí, apontando possibilidades para que você fature mais com o seu negócio. Agora cabe a você fazer a sua escolha. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.